Malaquias, capítulo 3. Eu quero falar sobre um trilho de uma vida abençoada. No verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Diga, Deus não muda. Deus é imutável, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor, eu não anulo, eu não mudo. Ele está chamando a atenção e dizendo, olha, se prepare daqui para frente do que eu vou dizer. É isso que Deus está dizendo aí em Malaquias. Fiquem preparados, porque eu tenho algo a falar a vocês. E o que eu tenho a falar para vocês daqui para frente é um princípio que é imutável. E esse princípio que é imutável, ele é para sempre. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Roubar aqui é tomar à força algo que pertence a alguém. Essa bicicleta é minha, aí o ladrão vem e na força ele toma de mim. Mas é meu, mas eu tomei dele. Eu estou com o meu carro, a pessoa coloca uma arma e diz, perdeu. Ou seja, ele está tomando algo que é meu. E Deus está dizendo algo ao seu povo. Vocês estão tomando algo que é meu, que é de alguém, e esse alguém é o próprio Deus. Aí, Deus fala da consequência disso. Ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Deus não está amaldiçoando, presta atenção, porque às vezes a gente diz assim, e Deus está amaldiçoando? Não, com maldição sois amaldiçoados. Com a atitude de vocês mesmos estão produzindo maldição para você. Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Qual é o motivo? A mim me roubais, sim, toda esta nação. Fica aí. Do que é maldição? Maldição é Deus dizendo assim, olha, vocês não podem desfrutar da minha bênção. Por isso que vocês são amaldiçoados. Quando eu não consigo desfrutar da bênção do Senhor, vem uma maldição. E ele diz o motivo, porque vocês tiraram a vida de vocês desse trilho. Ele diz, olha, vocês foram prósperos, povo de Israel. Vocês foram grandemente abençoados. Vocês estavam no cativeiro, vocês estavam escravizados. Vocês dormiram como escravos e de repente houve a libertação, vocês foram ao deserto e vocês saíram riquíssimos. O que eu fiz com vocês foi uma coisa grandiosa, porém, vocês entenderam de forma equivocada, e vocês saíram do trilho da bênção, mas eu decidi abençoar vocês, mas foi vocês que decidiram, vocês que tomaram essa decisão. Aí ele diz, no 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É lindo isso aqui. E ele diz, e depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. Que nisto? No trazer a casa de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Tragam todos os dízimos. E por que o dízimo? Quando você é fiel, os céus, ele recebe. Mas ele não recebe, não é o valor, é a sua obediência.
Deus não está olhando a quantidade, o valor que você está dando. Deus está olhando a sua fidelidade, a sua obediência ao princípio que é de Deus, um Deus imutável. Agora o dízimo, ele é bíblico, irmãos. E aí eu vou para você, para justamente falar àqueles que de alguma forma, de alguma maneira, eles dizem assim, não, isso é da lei. Gênesis 14. Nós não vamos falar de dízimo não é em Êxodo, porque a lei é em Êxodo. Mas quando a Bíblia fala de dízimo, princípio do dar, ela não vai para Êxodo, ela não vai para Moisés, ela vai para Deus. Olha só o que aqui diz, verso 18, Gênesis 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. 500 anos antes da lei, essa passagem aqui é 500 anos antes da lei. Então não tem nada a ver se alguém chegar para você e disser assim, olha, dízimo é lei, eu estou na graça, aí você diz, mas não tem nada com lei. Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. Aí ele faz uma promessa, aí ele promete, ele faz uma resolução, ele faz um voto, ele disse, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe quando aconteceu isso? 400 anos antes da lei. Levítico 27, 30 diz, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A pessoa plantou uma semente, e aquela semente tão pequena, insignificante, deu uma árvore, e a árvore deu muitos frutos. E aí Deus diz, olha, você precisa entender que o dízimo é isso, é o mínimo, mas quando você é fiel, essa árvore, ela cresce, ela brota, e ela dá muitos frutos. Para Mateus 23, Jesus, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas Jesus, ele não falou do dízimo? Só que Jesus nesse texto de Mateus 23, ele está repreendendo os religiosos da sua época. Eles tinham um rito, eles tinham uma forma de entregar, mas eles não tinham coração. E diz assim no verso 23, ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, ai de vós, hipócritas, porque dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fidelidade. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, inclusive o dízimo, viu aí que Jesus está dizendo? Vou repetir de novo. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dá o dízimo, é isso que ele está falando, sem omitir aquelas. Não tem essa de dizer, não, mas eu sou bom, eu vou dar uma cesta básica, eu vou negociar com Deus. Deus disse, não, você não está entendendo. Jesus, ele não aboliu o dízimo, ele disse, olha, devem fazer essas coisas, sem omitir aquelas, a bondade, a misericórdia e a fidelidade. E a palavra de Jesus, Jesus aqui estava validando este princípio, e ele estava validando num contexto do Novo Testamento. Então o dízimo, ele é um princípio atemporal. Olha o que ele diz, derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes.
Às vezes a gente diz assim, o povo só quer riqueza. Não, Deus ele não está querendo que você busque riqueza. Deus quer que você seja obediente. A consequência da sua obediência vai ser abundância. É isso que ele está dizendo aqui. Seremos fartos, mais que suficiente para abençoar, para repartir. Amém? E o caminho para um ano abençoado é a obediência, irmãos. Aí vem a pergunta: por que é que eu tenho que dar meu dízimo? 3 coisas eu queria que você anotasse aí. Por que é que você tem que dar o seu dízimo? Primeiro, tudo pertence a Ele. Isso é básico. Quem criou todas as coisas? Deus. Por que eu tenho que dar? Tudo pertence a Ele. Seu trabalho, seu vigor, tudo pertence a Ele. Segundo, depois de ter criado todas as coisas, que Ele criou tudo, pode olhar os céus, pode olhar tudo que Deus criou, que belíssimas coisas. Depois de ter criado todas as coisas, Ele ainda comprou de volta, pela redenção da cruz. Era dele, deu ao homem, o homem deu ao diabo, e aí Deus ainda vai lá e compra de novo. É você ter uma fazenda, você comprou uma fazenda, aí você dá ao seu filho a fazenda, seu filho bagunça, destrói tudo que você fez. Aí o amor seu é tão grande que você vai lá, compra de novo para resgatar o que já era seu. Foi isso que Deus fez. Deus, ele, no dízimo eu dou por causa disso, porque quando eu era pecador, quando eu não queria nada com Ele, Ele foi, transformou minha vida. Por isso que eu preciso entregar. Terceiro, é que se não bastasse tudo isso, por que eu tenho que dar o dízimo? Porque você entregou a sua vida a Ele. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. Viva uma vida digna de realmente um filho de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, tudo seu pertence a Ele, tudo dele pertence a você. Veja, todos nós temos sonhos, todos desejamos um ano melhor, mas sempre começa nas finanças. A matemática da bênção, pode anotar. Quanto é o dízimo? 10%, não é isso? Não é 10%? Não é? Quanto fica nas mãos de seu? 90%. Não é verdade? 90%. 10% é o dízimo. Ou seja, uma parte consagra o restante. A mínima parte consagra todo o restante. Aprenda essa matemática dos céus. E ensine aos seus discípulos isso. Quando eles vierem e disserem assim, dízimo não é do Senhor, dízimo é para sustentar a igreja, sustentar pastor, você diz, meu filho, é um mínimo, abençoando todas as coisas. Agora deixa eu terminar com curiosidade para você. 10 na Bíblia sempre foi um teste. 10, quando você vê 10%, sempre foi um teste. Quantos mandamentos nós temos? 10 mandamentos. Quantas vezes Deus, Ele tentou Israel no deserto? 10. Está lá em Números 14. 10 vezes eles foram tentados. Quantas vezes Jacó, ele teve o seu salário mudado? 10. Que sogro maravilhoso esse, né? Um sogro desse ninguém merece. Mas ele teve 10 vezes. E o sogro de Jacó foi um esmeril na vida de Jacó. Era para moldar Jacó. Quantos dias Daniel ele foi testado? 10 dias. Então dízimo é 10%, é um teste, é uma prova. Mas tem uma recompensa. Falo desse assunto porque nós precisamos ouvir esse assunto. Falo desse assunto porque nós precisamos de reciclagem sobre esse assunto. Porque nós precisamos de libertação em relação a esse assunto.
E falo desse assunto por último, para ver você abençoado e abençoada. Amém? Eu termino dizendo a você o seguinte: quando Deus ele te pede algo e você dá, é para você ir para um outro nível. É para você ver as comportas dos céus sobre a tua vida. Porque a sua vida pertence a Ele. Prove e veja o quanto o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Você é um abençoado. Diga ao seu irmão, olha, você é um abençoado. Diga a ele, olha, a bênção do Senhor está sobre a tua vida.